Eu quero te convidar para abrir comigo e com o pastor Tiago a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo João, capítulo de número 4, texto bastante conhecido nosso. Nós vamos ler aqui apenas os versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. A palavra do Senhor, queridos, em João 4, 23 e 24, nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Ó Deus Pai, nós louvamos o Teu nome pela Sua palavra e pedimos que o Senhor de fato fale conosco. Nós somos desejosos e carentes de ouvir a voz do Senhor. Nos ensina, nos anima o coração nessa manhã e nos enche de esperança na caminhada que temos trilhado diante do Senhor e com o Senhor. Fala conosco, derrama de graça sobre nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu queria falar um pouco hoje sobre o poder de Deus. O poder de Deus que muitas vezes nós acabamos, pelo nosso jeito meio presbiteriano de ser, você sabe como é, nos esquecendo. Eu não vou nem dizer que às vezes a gente negligencia o poder de Deus. Eu não vou nem dizer que às vezes nós até desacreditamos do poder de Deus. Porque às vezes nós não vemos, nós não sentimos algo diferente, nós não vemos os céus se abrirem, os anjos para lá e para cá, nós não vemos isso ou aquilo, e às vezes é natural que ao longo do tempo nós nos esqueçamos de que Deus é sobrenatural e de que Deus é todo poderoso para operar e fazer tudo quanto Ele quer, na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que nós amamos, na condução do nosso país, por exemplo, na condução das circunstâncias históricas e mundiais, nas condições que estão fora do nosso alcance. O Senhor é um Deus sobrenatural. Esse texto nos mostra, queridos irmãos, que os discípulos, capítulo 4 de João, nos mostra que os discípulos foram até uma cidade, pregar o Evangelho, falar das boas novas da salvação, mas não trouxeram frutos nenhum. E aí então, ao próximo ali meio-dia, o Senhor Jesus então conversa com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, uma gentia, alguém que ao olhar natural nosso, não tinha nenhum merecimento de ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha para falar. Mas o Senhor Jesus se achega a ela, e de maneira sobrenatural, Ele fala algo a respeito de como essa mulher tinha vivido, ou estava vivendo naquele momento. E nós sabemos que ela vivia ali em adultério, já teve vários maridos durante a sua vida, não tinha uma vida muito de acordo, vamos dizer assim, com a vontade de Deus para nós. Mas ainda assim o Senhor Jesus se achega a esta mulher e começa a conversar com ela e apresenta isso de maneira sobrenatural. Lógico, nós estamos falando do Senhor Jesus, que sabe de todas as coisas, o Deus onisciente, que sabe de tudo. Mas isso não tira o mérito de que Deus agiu de maneira sobrenatural. E isso não tira o mérito de que Deus age na minha e na sua vida de maneira sobrenatural. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós estamos servindo, que nós estamos louvando e adorando um Deus que é sobrenatural. Um Deus que é todo poderoso e que pode fazer coisas que nós nem conseguimos imaginar, quanto mais compreender. O Deus que nos fala a respeito desse texto hoje de manhã é o Deus que tirou a gente da cama, que renovou as suas misericórdias para que nós não fôssemos consumidos e nos trouxe até aqui, para nos alegrar e falar que Ele está procurando por nós, nós que o adoramos em espírito e em verdade. Mas é bem verdade, irmãos, que às vezes nós adoramos o Senhor só em verdade. Em verdade significa que em alguns momentos da nossa vida nós adoramos o Senhor apenas com religiosidade.
apenas com ações que não demonstram e não expressam o quanto de fato nós amamos o Senhor, mas demonstram o quanto nós somos religiosos. Podemos até dizer que algumas igrejas adoram o Senhor de maneira religiosa, não porque amam o Senhor, mas porque têm medo das consequências de não adorar o Senhor. Vivem uma vida religiosa porque têm medo das consequências do inferno. Mas do Senhor procura, irmãos queridos, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem dentro do mais profundo da sua alma, e ao amarmos o Senhor dentro do mais profundo das nossas almas, as nossas atitudes refletem, os nossos pensamentos refletem, as nossas palavras refletem aquilo que nós sentimos no interior das nossas almas. No mais profundo do nosso ser, é lá que está de fato a verdadeira adoração em espírito e que se torna também verdadeira. Que não fica só nas atitudes religiosas e que também não fica só no interior de nós, mas que extrapola, que extravasa, que transborda para que as outras pessoas e nós mesmos possamos vislumbrar aquilo que Deus fez no nosso interior. Deus falou ao coração desta mulher algo que só ela sabia, assim como Ele fala algo para nós que só nós sabemos. Não talvez dessa maneira profética, dessa maneira mais sobrenatural, em revelação, mas Ele hoje nos fala através da sua palavra. E isso acontece da mesma forma. O tempo todo o Senhor está falando ao nosso coração quando estamos diante da sua palavra. E eu queria animar o seu coração hoje, porque Deus está procurando por mim e por você. E é claro, irmãos, que se você já teve um encontro com o Senhor Jesus, você sabe que já foi encontrado. Mas isso vai além, porque algumas pessoas são encontradas e elas passam a vida sem conseguir aproveitar essa adoração em espírito e em verdade. Elas passam a vida inteira, talvez com aquelas atitudes mais comuns do crente: vir à igreja, participar do sacramento, entregar os dízimos e as ofertas. Mas isso não é tudo. Na verdade, isso não é nem 1% daquilo que nós podemos desfrutar do tamanho da grandiosidade do nosso Deus, do tamanho do poder de Deus de transformar a minha e a sua vida e também a vida daqueles que nós amamos. E também a vida daqueles que nós nem conhecemos e que, pelo poder de Deus, podem se achegar a nós, mesmo pela própria internet aqui sendo transmitido o culto, pelo nosso site, pelas redes sociais, ou pela nossa palavra, ou por um panfleto, por coisas que às vezes nós nem imaginamos. As pessoas se achegam a nós porque é o Senhor que nos traz. Por isso, irmãos, eu queria convidar você nessa manhã, porque nós vamos ceiar. E a ceia é uma expressão da nossa adoração. A ceia é uma expressão do nosso louvor, do quanto de fato nós amamos o Senhor, o quanto nós queremos ser alimentados por Ele, o quanto nós desejamos fazer parte em um relacionamento profundo com Deus. É para isso que eu te convido nessa manhã, para que você se anime e lembre-se que nós servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus que procura aqueles que realmente queiram adorá-lo, aqueles que queiram demonstrar o seu amor extrapolando o próprio coração, mas que se tornem atitudes, palavras e pensamentos que expressem realmente o que sentimos pelo Senhor. E além, eu quero te convidar nesta manhã para relembrar que é o poder de Deus que nos trouxe aqui. É o poder de Deus que nos salva. É o poder de Deus que transformou a minha e a sua vida de dentro para fora de uma maneira completamente sobrenatural. Hoje nós vamos ceiar ao Senhor, lembrando deste magnífico poder, do poder extraordinário de Deus que transforma as nossas vidas, que nos acolhe quando as atitudes humanas já não são mais suficientes para nós. Quando nada mais podemos fazer, ou quando nada mais alguém pode fazer por nós, o Senhor pode todas as coisas, e Ele de fato o faz. Amém?